questão do jejum. Livro de Marcos, no capítulo de número 2, no versículo de número 18. Marcos, capítulo 2, versículo 18. Marcos, o segundo livro do Evangelho. O título da mensagem: acerca, ou a questão, a questão do jejum. Para você que está aí do outro lado, só falando um pouco a respeito do jejum. Jejum, certo? No grego, ela significa abrir mão de algumas refeições como um sinônimo de sacrifício proporcionalmente ao seu nível de fé para com Deus. Você abre mão de algo, certo? Para se sacrificar-se para o Senhor, tá bem? Lembre-se que o Senhor ama o sacrifício, Ele ama... Porque Jesus subia ao monte para orar? Porque orar embaixo era fácil demais, qualquer um poderia fazer isso. Ele subiu o monte no sinônimo de devotação a Deus, certo? No sentido de se devotar-se a Deus, de provar que Ele queria tanto, certo? Que Ele amaria tanto aquilo que estaria fazendo, que Ele abriria mão de uma facilidade para ir em busca de uma dificuldade somente para suprir aquela necessidade de orar. Por isso que Ele subiu o monte. Não era para ficar mais perto de Deus, que nem um monte ou a planície embaixo torna-se o ser humano mais perto do céu, tá certo? Tanto um quanto o outro vai ficar longe de Deus do mesmo jeito. Deus não precisa que você esteja pertinho do céu para Ele te escutar. Jonas clamou a Deus do fundo do mar, dentro do ventre de um peixe, e Deus ouviu ele, tá certo? Então o jejum, esse é o significado do jejum, tá certo? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não. Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus respondeu: enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas por que ele disse que os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Não pode jejuar enquanto o noivo está com eles. Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Expressão alegria dos discípulos. Jesus disse que os discípulos estavam tão felizes, eles estavam tão animados com a presença de Jesus Cristo ali, que Jesus era um líder que supria eles em toda necessidade, como João não supria os seus discípulos e como os fariseus não supria os seus discípulos. Jesus, ele supria a oração e a fé de Jesus, ele era o suficiente para abençoar tanto ele quanto todos os seus seguidores. E por isso ele disse que aqueles discípulos não estavam necessitando, certo, de fazer sacrifício para que Deus os ouvisse, porque a presença de Jesus Cristo com ele já era o suficiente para que cobrisse, ultrapassasse, cedesse a necessidade de um suposto jejum. Jesus te dizia que os discípulos ali no momento, eles não estavam necessitando, certo, de invocarem o nome de Deus pelo fato do próprio Deus estarem fisicamente ali com eles. Por isso que ele disse que eles estavam tão felizes com a presença do noivo que não necessitavam de jejuar, não necessitavam de se sacrificarem, porque o próprio noivo se capacitava de fazer aquilo por todos. Aí está a expressão, certo? Continuando, mas chegarão o dia que o noivo lhes será tirado, e naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprende, ou se desprenderá da roupa velha, e o rasgo, ou seja, a rotura, o rompimento, será ainda maior. O que Jesus quis dizer com isso aí, quando ele disse que se tirar um pedaço de... cortar um pedaço de uma roupa velha, de uma roupa nova, e costurar numa roupa velha. O rompimento ficará ainda maior? Sim, ficará ainda maior. Então, o significado disso, eu quero tanto você que esteja do outro lado, amigo internauta, certo, telespectador, esteja ouvindo a mensagem de Deus aí do outro lado, parem para refletir e acompanhar o raciocínio comigo. Jesus Cristo estava trazendo ao coração de todas as pessoas que estavam ali no momento, certo? O irmão Ismael perguntou, quem perguntou agora há pouco foi a irmã Esmeralda, agora foi o irmão Ismael que perguntou, e aí, em homenagem também a essa mensagem, a palavra do Senhor, se apegar com Deus nessa hora, que é o único que pode confortar, é o único que pode consolar o nosso coração. E quando você se apegasse com Deus, vai ver que toda dor do passado
lhes parecerá nada perto daquilo que Deus dará a você como conforto, como consolo, tá certo? Queria pedir a sua atenção para que você prestasse atenção na palavra de Deus, não só vocês daí, mas como o Brasil todo. Estamos transmitindo para 16 países, tá certo? Tanto aqui da América como da Ásia, como do Oriente Médio. Então, quando Deus ele falou que não se põe um remendo novo em um vestido velho, se fizer isso vai romper. Ele quis dizer que a lei que ele estava naquele momento oferecendo para todo mundo ali, não dava para fazer uma emenda com ela na lei que aquelas pessoas estavam guardando. A lei que elas guardavam era a lei de Moisés. Não dava simplesmente para fazer uma emenda, porque nenhuma nem a outra ia servir, tá certo? Necessário era que eles apagassem todo aquele passado, que eles esquecessem tudo aquilo e eles acreditassem que Jesus estaria ensinando aquilo para eles como um todo, que Jesus estava esperando uma mudança como um todo. Jesus estava querendo dizer com aquilo que não esperava que decorrentemente daquilo que ele estava explicando as pessoas viessem mudar simplesmente uma parte e a outra não. Jesus não quer que você mude uma parte. Jesus não quer que você mude o seu pensamento em relação a uma pessoa que você não gostava, mas que você supostamente no futuro vai odiar a outra. Jesus não quer que você largue o vício das drogas, mas se apegue ao cigarro, à cachaça, ao álcool. Jesus não quer que você largue uma coisa e faça outra, que o pago ou a pena no final será aparentemente igual. Jesus quer que você mude como um todo. A Bíblia diz que quem aceita Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Não é um pedacinho só que ele quer fazer novo na sua vida. Ele quer deixar você como um vestido novo como um todo, te aprontar como um todo. Aí está o porquê a expressão de não pegar um pedaço de roupa nova e costurar em uma velha, não vai dar certo. Apesar de não combinar, a roupa velha vai se estragar primeiro, tá certo? Vai se estragar primeiro pelo fato de ser velha e a nova vai perseverar. Mas a nova vai perseverar pegada em quê? Se ela estava costurada na velha. Então quando a velha se rasgar, as duas vão junto, tá certo? Então Jesus não quer emendar uma parte nova na sua vida, ele quer te construir como um todo, tá certo? Aí tá a expressão do vestido velho e simplesmente um pedacinho costurado ali nele. Continuando, ele disse, e ninguém põe, no versículo 22, e ninguém põe vinho novo em um recipiente de couro velho, porque o vinho novo rompe o recipiente e se perderão tanto o vinho quanto o odres. Mas põe-se vinho novo em recipiente novo, e ambos se conservam. Mas quando Jesus fala que não se põe vinho novo em odres velho, o que ele quer dizer quando ele usa essa expressão? Quando Jesus usa a expressão, aqui é o irmão Everton que perguntou. Acertei seu nome, não foi, irmão? Acertou. Quando Jesus ele usa a expressão de não pôr vinho novo em um odres velho, ele estava querendo se referir ao seguinte. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo número 3, no versículo de número 24, que a lei ela ficou tomando conta de cada um de nós até Jesus Cristo vir, que era o descendente da promessa que tinha sido a vida feita, tá certo? Quando Jesus veio, já não precisamos mais da lei para nos tomar conta de nós. Temos Jesus Cristo, que é o fim da lei, tá certo? Cristo é o fim da lei. A Bíblia fala isso em 3 ou 4 passagens do livro de Paulo, dizendo que Cristo é o fim da lei. Então, quando Jesus disse que não dava para pôr o vinho novo em um odres velho, primeiro vamos estudar o que significa vinho e odres. O vinho novo, o vinho em um processo novo, né? E irmão Ismael, Esmeralda e o Everton, e você, caro amigo telespectador que está aí do outro lado, o vinho novo, quando ele é feito, ele é extraído do puro suco da uva, sem nenhum tipo de química e nem álcool. Ele é colocado dentro de um recipiente chamado odre novo. O que é um odre? Um odre é um recipiente confeccionado em couro, precisamente de animal, de ovelha ou de bode. Esse couro ele é usado até hoje no Oriente, na Ásia, por exemplo, no Japão, na China, na Índia, na Coreia do Norte, na Coreia Central, Coreia do Sul, tá certo? Ele é usado muito lá para fazer ainda o vinho e também a manteiga, tá certo? Porque é um recipiente resistente, do qual aguenta
no caso do vinho, o processo da fermentação da uva, e na manteiga, porque ele vai receber ali várias pancadas até transformar o leite em manteiga. No processo do vinho, quando um vinho é o puro suco da uva extraído e posto dentro daquele recipiente, aquele vinho ele vai crescer dentro daquele recipiente de couro chamado odres, né, que é um recipiente confeccionado de couro em forma de um barril com uma tampa lacrada, certo? Aquele vinho ele é posto lá dentro num processo de fermentação. Ao ser abafado ele vai se fermentar, se azedar. Quando ele está azedando, se fermentando, ele vai liberar um gás que vai esticar, dar elasticidade a esse recipiente. Esse recipiente vai se esticar tanto, vai ganhar uma elasticidade até chegar à sua elasticidade total, a sua total elasticidade. Quando ele chegar a essa total elasticidade, vai acontecer o processo de saber se ele está bom, certo? Então ali um mestre-sala é enviado para aqueles barril, onde ele vai testar o vinho e saber se realmente ele já está o vinho alcoolizado, transformado em um puro suco da uva. Depois da fermentação, ele ganhou o álcool, transformou-se em um vinho alcoólico, tá certo? Porque ele foi fermentado, e tudo que é fermentado contém álcool, tá certo? Aí então, aquele recipiente usado naquele processo do vinho, ele não serve mais para um novo processo. Por quê? Porque se um novo suco de uva for posto dentro daquele recipiente que já chegou à sua elasticidade total, aquele suco novo vai começar a fermentar, e como aquele recipiente de couro já chegou à sua elasticidade total, não tem mais para onde se esticasse, ele vai se estourar. E aí vai se perder o vinho novo, que foi posto lá dentro, o suco novo, e o odres, porque se estourou-se, certo? Então, quando Jesus disse que os mandamentos, que a lei nova que ele veio trazer, que era amar a Deus, como está em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não tem outra lei maior que essa, outro mandamento maior que esse. Ele disse que esses mandamentos, esses ensinamentos novos que ele veio nos trazer, era novo, e não poderiam colocar dentro de um coração com a lei velha, com aquela lei velha, porque se fizéssemos isso, então estragaríamos tanto o nosso coração quanto os mandamentos dados por Cristo, já que sabemos uma vez que o mandamento dado por Deus é como joias de ouro em um focinho de um porco, não dá certo. Os mandamentos de Deus novo tem que ser colocado em alguém que tome de conta desses mandamentos, em um coração novo, em um coração simplesmente limpo, sem embaralhos dessa vida, sem confusão do mundo, sem pensamentos negativos. Um mandamento novo é colocado dentro de um coração novo, assim como também o suco de uva é colocado dentro de um recipiente confeccionado de couro novo, que ainda não tenha sido esticado, para que no processo da fermentação ele vá ganhando no decorrer dos dias sua elasticidade, tá certo? Aí está a explicação do odres, do vinho e da fermentação. Jesus simplesmente quis dizer que o ensinamento novo que ele estava trazendo para essa geração era um conhecimento do qual ia expandir dentro de você e ia fazer com que depois de você ficar com esse total conhecimento, viesse a ganhar outras pessoas decorrente daquele conhecimento que você tinha adquirido, deixar outras pessoas conhecerem a Deus através da sua vida. Portanto, não era, certo, de forma alguma possível você colocar esse conhecimento novo dentro de um coração cheio de leis que fossem antigas, que fossem leis dadas por Moisés. Não ia funcionar. Você teria que se livrar daquilo, tá certo? Não tentar viver pela lei, mas sim tentar viver pela graça. Porque se alguém tenta viver pela lei, ele está debaixo da maldição, segundo o que a Bíblia fala ainda no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 18 adiante. Se você tenta viver pela lei, está debaixo da maldição, porque você não consegue obedecer aquilo tudo. E a Bíblia diz que quem não consegue obedecer a lei é um maldito e receberá a punição por aquilo. Então é melhor você tentar viver pela graça, porque você, pela graça, sabe que não é perfeito diante do Senhor e que precisa de Jesus Cristo para entrar no paraíso. Porque o paraíso não é para quem está na igreja. A vida eterna não é para quem está na igreja. A vida eterna não é para quem é crente. A vida eterna não é para quem simplesmente se autodenomina um cristão. A vida eterna, eu vou explicar para você para quem é. A vida eterna é para aquelas pessoas que põem Deus na sua vida em primeiro lugar e que sabem que jamais o que ela perdeu ou o que vinha acontecer na sua vida afastará ela do amor de Deus, porque o inimigo lá fora ele pode roubar a sua família, ele pode roubar a sua fazenda, ele pode roubar os seus milhões, ele pode roubar tudo que você tem. Ele algumas vezes consegue tirar até o seu sossego, a sua tranquilidade, a sua felicidade, mas se a sua felicidade estiver naquilo que ele pode tirar de você,
Mas se a sua felicidade estiver em uma coisa que Ele não pode tirar de você, então você jamais a perderá. E o que Ele não pode tirar de você é Deus. O inimigo não pode roubar Deus de você. O inimigo não pode roubar Deus de você. A Bíblia diz em Romanos 3. Sendo, pois, salvo pela fé, temos paz com Deus. Então Deus estabeleceu o meio de salvação? A fé. Deus estabeleceu a fé como meio de salvação. Por que isso? Porque se Ele estabelecesse como meio de salvação o dinheiro, talvez você que está do outro lado, que tenha muita grana, seria salvo, mas eu aqui que estou desse lado não seria, porque eu não tenho grana. Se Deus estabelecesse como meio de salvação carros, fazendas, boniteza ou outras coisas, eu também estaria excluído de todas essas. Mas Deus estabeleceu como meio de salvação a fé, ou seja, tanto o rico pode ter, quanto o pobre também pode ter. Qualquer um pode ter a fé, tá certo? Qualquer um pode ter. Então o meio de salvação estabelecido é a fé, tá certo? Então se você tiver a fé, com certeza terá a salvação. Então essa fé, para ser adquirida, ela precisa de um coração novo, para ela crescer dentro desse coração novo, tá certo? Deus precisa de um espaço, é isso que eu estou querendo dizer. Jesus, através dessa palavra aqui, dizer que Ele precisa de um espaço para trabalhar dentro da sua vida. Ele jamais vai ficar no espaço estreito, que tem tempo para isso, que tem tempo para aquilo, que tem tempo para tudo, certo? Dê um tempo para Deus. Isso está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, ele disse: eis que eu estou às portas e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar na sua vida e fazer uma festa na sua vida, certo? Então tudo está com você. O abrir a porta, o ouvir a voz dele, o deixar ele entrar e deixar ele trabalhar na sua vida. Tudo é com você, tudo é contigo. Deus já fez a parte dele. Ele já mandou o filho dele e se sacrificou na cruz por você. Você quer que ele faça mais o quê? Que ainda abra o seu coração e venha fazer Deus deixar Jesus Cristo entrar? Então já não vai ter mais graça, porque já vai ser Deus fazendo tudo por você. E você não vai fazer nenhum esforço para ter esse Deus maravilhoso morando dentro da sua vida, tá certo? Porque tem pessoas que fazem tudo de errado no mundo e ainda acham que tá certo, querendo que Deus se adapte ao jeito dela, e não vai ser assim, certo? Deus não vai se adaptar ao seu jeito, é você que tem que se adaptar ao jeito de Deus. Caso contrário, você só vai achar que é um cristão. Mas quando chegar o dia de você acertar a conta com ele, você vai ver que fez isso a vida toda, tudo errado. Vai querer voltar atrás e aí não vai ter como mais. A oportunidade é agora, porque agora ele é o Deus misericordioso. Está oferecendo a misericórdia dele e o perdão para todos que quiserem. Mas naquele dia, quando ele voltar, a Bíblia chama ele de Deus juiz. Ele não vai vir mais para perdoar, ele vai vir para julgar. Tá certo? Então o bom é que você se autoconcepcione, se analise e tente moldar os seus módulos no modo de Cristo agora. Porque naquela época não haverá mais uma oportunidade. Tá certo? Então, muitas pessoas escutam, falam assim, perguntam para mim no e-mail: pastor, por que Deus fala que o filho dele vai vir logo e nunca vem? Se você não entender a expressão disso, eu estou aqui para traduzir. Quando Deus falou que o filho dele vem logo, ele não quis dizer simplesmente que o mundo vai acabar logo, tipo o mundo inteiro como pessoa. Ele quis dizer que várias pessoas não têm a vida o tempo todo, ou todo mundo junto não tem o tempo todo. Você pode partir aos 20 anos, aos 18 anos, aos 17, aos 16, como vemos por aí, jovens se perdendo nas drogas e perdendo sua vida ainda muito novo, certo? Ou aconteceu uma tragédia dessa, como aconteceu em Minas Gerais, tá certo? Para aquelas pessoas aconteceu o que com o mundo? O mundo delas acabou? O mundo acabaram, já era, não existe mundo para aquelas pessoas mais, tá certo? Então faz de conta que o que elas tinham de fazer, elas tiveram oportunidade dali para trás, porque dali para frente elas não vão ter mais oportunidade. E talvez o seu mundo acabe hoje ou acabe amanhã. Deus queira que dure muitos tempos. Mas você sabe que um dia vai acabar. Você não tem vida eterna. Você vai morrer um dia. Então, em um tempo que resta, faça o que é bom. Faça o que é certo. Faça o que agrada a Deus. Deixe o seu coração ser novo, para que Jesus Cristo venha entrar e fazer coisas novas. Não tem como colocar um remendo novo nesse coração velho. Deixe seu coração ser novo. Mude suas atitudes, que com certeza Deus vai apagar todo o seu passado e ainda vai te dar gratuitamente a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre-se sempre, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o fim objetivo da sua fé é a salvação da sua alma. Você pode ganhar o mundo todo, mas se você perder a sua alma, Jesus disse que você não ganhou nada. Mas você pode a vida toda aqui na terra não ganhar nada. Mas se você conseguiu agradar a Deus e ganhou a salvação da sua alma, então você ganhou tudo. Tá certo? Então fica com Deus, que a paz de Jesus Cristo possa entrar dentro do seu coração,
te consolar, te conformar, te ensinar, fazer com que você tome as decisões certas, que Deus venha morar na sua vida e na sua família e habitar no seu coração, porque é o único jeito do ser humano ter uma vida completa, plena e eterna, tá? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então fica com Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.